Na tela para vocês, desaparecidos. A polícia investiga o desaparecimento de 7 jovens de uma comunidade em Braz de Pina, na Zona Norte. A suspeita é de que eles tenham sido levados por traficantes, após traficantes entrarem na comunidade para tomar o local. Você vai ter todos os detalhes desta investigação nesta edição do SBT Rio, que começa agora. Solta a buzina. A gente está chegando com muita informação, credibilidade, jornalismo na veia, aquele que você confia-se embora, que tem muito mais. Operação agora pela manhã para prender acusados de desviar combustível. A mãe da criança que morreu depois de cair em uma poça de gasolina, ela simplesmente fala dos momentos desesperadores para a equipe do SBT Rio. Desde a tragédia, ela vive dias de desespero e reclama que não teve nenhuma assistência. Tá aí a imagem do preso chegando à cidade da polícia. E você vai ver também mistério na morte de uma estudante em Nova Iguaçu. O corpo dela foi encontrado dentro de um rio. A jovem sumiu havia 5 dias, depois de sair da casa do namorado. A polícia investiga o que teria acontecido e a gente te conta aqui. E aí, Fake? Denúncia de estupro contra Neymar. Você vai ficar sabendo, vai ficar por dentro de toda essa polêmica. Tá tendo uma coletiva com o Tite agora, nesse instante, na Granja Comari. Faz o seguinte, então, a gente vai para um rápido intervalo, já volta ao vivo, já volta com imagem, já volta com informação. Não saia daí que a gente volta já. Saudades do que a gente ainda não viveu. 11h38. Estamos de volta, estamos junto. Pesquisadores da Fiocruz deram mais um passo importante no combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite doenças como dengue, zika e chikungunya. Veja. Quase 2 meses depois de ser diagnosticada com chikungunya, Vivian ainda sente os sintomas da doença. Eu estou me sentindo como se eu estivesse inválida, porque realmente eu já tive dengue, já tive zika, mas a chikungunya, ela te deixa incapacitada para fazer qualquer coisa dentro de casa. De janeiro até o início de maio, o país registrou quase 50 mil casos de chikungunya. Mais de 670 mil pessoas tiveram dengue e mais de 4 mil foram infectadas pelo vírus da zika. Todas as doenças são causadas por vírus transmitidos pelo mesmo mosquito. Mas uma nova pesquisa da Fiocruz promete ajudar no combate ao Aedes aegypti. Os pesquisadores aplicaram o DNA do mosquito nele mesmo e conseguiram inibir o funcionamento de uma enzima encontrada no intestino do inseto. Assim, interromperam o processo digestivo da larva, o que faz com que o mosquito morra antes de chegar à fase adulta, quando começa a transmitir as doenças aos humanos. O que a gente está bloqueando nas larvas de mosquito é justamente isso, é o processo digestivo. Então, elas conseguem se alimentar, mas elas não conseguem digerir a comida. Então é como se elas tivessem uma indigestão, né? Usando o próprio material genético do mosquito contra ele mesmo, o resultado desse trabalho pode ser uma espécie de inseticida do futuro, que tem efeito apenas sobre o Aedes aegypti e sem risco nenhum para os seres humanos. Eu não posso te dar um número exato, né? Falar, daqui a tantos anos, mas assim, com certeza é uma das estratégias importantes que vem sendo discutida pelos especialistas para controle de mosquito, sem dúvida. Por isso que a gente fala que o incentivo à pesquisa, você não cortar verbas para pesquisa é importante para a gente como no dia a dia, né? Boa tarde, professor Lier. Boa tarde, doutor Marcos Amin aqui. Olha só, é importante a gente falar e frisar sobre esse avanço do Aedes aegypti, principalmente a gente fica desesperado porque a gente vive numa cidade que é com um clima tropical e que favorece o mosquito. Mas o mosquito, a gente tem que saber também, esse ano foi um índice altíssimo de pessoas que relaxaram em relação a se combater o mosquito Aedes aegypti. O mosquito, ele simplesmente, ele não vai mais do que um quarteirão, ele não vai mais do que 100 metros, ou seja, você tem que fazer a sua parte e você tem que conscientizar o seu vizinho. Mas nesse último ano, o que me assusta é que as pessoas, o brasileiro é meio assim, né, gente? Quando vê que o negócio abaixa, ele dá uma relaxada e volta toda essa doença, né? Boa tarde, Isabelle. Boa tarde, doutor Marcos. É bacana, né, a gente primeiro ver esse trabalho da Fiocruz, né? Que trabalho de pesquisa, que trabalho de produção de conhecimento, de produção de soluções
né, importantes para a população brasileira. Fica o nosso abraço aí a toda a equipe da Fiocruz. Em segundo lugar, como nós comentávamos aqui há pouco, a gente fica triste em ver que essas doenças que tinham sido erradicadas lá no começo do século XX, né, durante a prefeitura do Pereira Passos, com, né, o próprio Oswaldo Cruz como médico sanitarista, e que vão retornando em função de quê? Das baixas condições sanitárias da nossa cidade. É uma chamada para os poderes públicos, principalmente para a prefeitura, do cuidado necessário. E esse cuidado, Isabelle, como você muito bem disse, também não pode ser só do poder público, né? Cada um de nós tem a sua responsabilidade. Se a gente não atuar juntos, sociedade e poder público, a gente vai ver outras coisas piores. Então a gente chama aqui toda a sociedade para fechar junto com o poder público e a gente acabar com esses mosquitos de uma vez por todas. Levando isso em consideração a educação, o doutor Marcos é professor e você é de casa, saiu hoje uma pesquisa em que deslizamento não é só fonte de política pública nas encostas. No Rio de Janeiro, o lixo, acredite, o lixo ajuda e as pessoas jogam geladeira, você que sobe morro, geladeira, sofá, não é? Pneu. Isabelle, exatamente. O problema, boa tarde mais uma vez, boa tarde, professor Lié, boa tarde a todos. O problema não é só do poder público, como disse muito bem o professor Lié, também é uma questão do integrante da sociedade, do cidadão se responsabilizar, ter consciência. Mas, Isabelle, eu gostaria só de fazer um parênteses aí. É importante também o poder público conscientizar o cidadão. Sim. Né? Conscientizar e dar meios para o cidadão, sim, é muito importante a conscientização e dar meios também para que o cidadão possa cumprir, né, as suas obrigações. Né? Você ter uma coleta de lixo nas comunidades, eu duvido que qualquer narcotraficante, sou combatente de narcotraficante, ele impeça o poder público de limpar a comunidade. Né? Não acredito nisso, passar com caminhões de lixo para poder recolher aquele lixo e a população realmente ter a consciência de que não pode jogar lixo em qualquer lugar. Vou aproveitar esse seu gancho também em relação a terrenos baldios e que a gente cobra, mas se tiver um terreno baldio ao lado da sua casa, você não pode entrar, você não pode limpar e o poder público que tem esse poder de fiscalização acabando fazendo e mosquito acaba se proliferando. Olha só, um acidente grave na Praia da Reserva deixou uma adolescente e um homem feridos. O motorista do veículo que causou o acidente seria um inspetor da Polícia Civil. De acordo com as testemunhas, ele estaria bebendo e ainda tentou subornar os policiais. Veja. Nessas imagens feitas logo após o acidente, o motorista do carro aparece ao lado de um homem e de duas mulheres. O policial civil João Paulo Franco é o de camisa preta. De acordo com testemunhas que passavam pelo local, ele estava embriagado e causou o acidente. Eu cheguei logo na hora que aconteceu o acidente, 10 minutos depois. O motorista do outro carro, do carro que causou o acidente, o carro prateado, ele estava muito bêbado, ainda está muito bêbado, mas na hora ele não conseguia nem ficar de pé, de tão bêbado que ele estava. Eu sei que ele ligou para uma porção de gente, pediu ajuda, ele é policial civil, ele é inspetor de polícia, inspetor da Polícia Civil, aí quis dar carteirada, enfim. Ainda segundo testemunhas, ele estava sozinho no veículo e teria invadido a pista contrária. O motorista do outro carro tentou desviar, mas bateu no meio-fio e capotou 2 vezes. O carro ficou completamente destruído e chegou a perder uma das rodas. A estudante Ana Clara Alves, de 15 anos, e o primo dela, que dirigia o veículo, ficaram feridos. Ela estava a caminho do colégio. Os motoristas que viram o acidente ainda contaram que o policial tinha acabado de sair de uma boate na Barra da Tijuca. A batida aconteceu por volta das 6 horas da manhã na Praia da Reserva. O policial foi levado para a delegacia do Recreio, onde presta depoimento. Os feridos estão sendo atendidos no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Olha só, o que a gente fala aqui, primeiro que tem que ter a perícia, tem que ter o trabalho ali, mas a lei vale para todos. Se o cara está dirigindo, se o cara estava bêbado, se tem prova, se acontece um crime como esse, independentemente se for policial ou não, comete o crime. Se tentou subornar os policiais, ele acaba cometendo mais do que um crime, né, doutor Marcos? Não, sem dúvida nenhuma, Isabelle. Primeiro a gente tem que saber se ele realmente estava embriagado, se houve realmente imprudência da parte dele, e daí também saber se ele tentou se valer do cargo público para tentar, de alguma forma, se eximir da sua responsabilidade criminal, civil e até mesmo administrativa. Se houve realmente tudo que foi relatado pela entrevistada, é um fato grave que vai ser investigado pela Corregedoria de Polícia Civil. Né? Mas a gente não pode fazer
Mas daí são duas coisas, uma pela corregedoria e outra pelo atropelamento? Sem dúvida nenhuma, são duas investigações que correrão em paralelo, né? A investigação em relação à responsabilidade criminal e civil dele, e administrativa também em relação ao Código de Trânsito brasileiro, e também a responsabilidade disciplinar dele no que se refere ao Código disciplinar da Polícia Civil do Rio de Janeiro. A gente sempre fala aqui, né, doutor Marcos? Eu acho importantíssimo isso que a gente frisa aqui, que é uma forma de conscientizar. A gente está falando de educação e a gente gosta de falar. Uma coisa ninguém está livre de atropelar alguém. Não. Mas a sua atitude após cometer um ato ou após estar numa situação de crise como essa, é o que mostra quem você é e o teu caráter, né, gente? Pelo amor de Deus. Isabela. Errar, né? Principalmente no trânsito. No trânsito há um risco. Né? Por isso que todo esse regramento, toda essa necessidade de regramento do trânsito, né? Há esse risco realmente de acidente, mas o que importa é o que você faz no pós, né, Isabela? A forma como você age, errar pode acontecer, mas a forma como você age depois de ter errado é o que nos diferencia. E a gente tem que orientar, né? Desculpe, mas sempre o nosso telespectador nesse sentido pedagógico mesmo, Sim, né? de falar, né? Se houver algum problema no trânsito, se você, como qualquer um de nós que estamos aqui, eu, a Isabelle, o doutor Marcos, nossos amigos do apoio aqui da Câmara, qualquer um de nós pode se envolver num acidente dessa natureza, mas temos o dever legal e moral de socorrer as vítimas, né, e dar atenção aos danos que eventualmente nós causamos. 11h51, já está pronto ao vivo, por favor? Eu vou ao vivo agora. Jovens desaparecem em Braz de Pina. Eles teriam sido levados por traficantes durante uma invasão na favela. A gente vai ao vivo agora com Patrícia Hadles, que está na 22DP e tem mais informações pra gente. Bandidos estavam tomando a comunidade e aí eles teriam sido levados, Paty. Explica pra gente. Isabelle, boa tarde. Olha, o caso está sendo investigado, né, aqui pela 22DP, isso aconteceu na noite de domingo. Então, como você disse, houve uma invasão na noite de domingo e uma troca de tiros intensa. E logo após esse tiroteio, muitas famílias buscaram a delegacia para registrar o desaparecimento de pessoas. Então, eu conversei agora há pouco com o delegado, o doutor Fabrício, que é titular aqui, e ele disse o seguinte, que existem pelo menos 7 jovens desaparecidos, tá? Assumiram ali na comunidade Cinco Bocas, né, em Braz de Pina, e tem mais um desaparecimento numa favela próxima que também pode estar ligado a esse caso. Então as famílias estão angustiadas sem saber o que aconteceu, que logo após esse tiroteio essas pessoas sumiram e existe essa informação de que essas pessoas teriam sido levadas por traficantes que promoveram essa invasão. Tá? Uma dessas pessoas que desapareceu é o Rafael Celestino, ele tem 17 anos e a mãe dele está aqui ao meu lado. A gente vai fazer essa entrevista com ela de costas, tá, Isabelle, para preservar a imagem dela. O Rafael completou 17 anos no sábado e ele acabou desaparecendo no domingo. O que aconteceu? O que a família já tem de informação? Boa tarde. Boa tarde. A gente até agora não tem informação nenhuma, além dessa que já foi passada. A gente está andando no escuro, sem saber de nada, ninguém fala nada, ninguém ajuda a gente em nada, ninguém não tem uma informação concreta. A única coisa que se sabe é que durante essa invasão eles carregaram as pessoas, né, para dentro de um carro e tiraram da comunidade. E a gente não sabe de mais nada além disso. Um Cobalt prata o carro, né? Isso, um Cobalt prata seria o carro que tinha transportado as pessoas, né, que estavam lá. Como é que tem sido essa angústia, essa espera por notícias? É muito doloroso. A gente tenta dormir, tenta comer e não consegue. A gente tenta viver, tentar levar a vida, mas não dá, tá difícil. Eu tô vivendo à base de calmante. Tem hora que eu não consigo nem levantar de onde eu tô. Eu só quero saber do meu filho. Onde tá, o que fizeram com ele. Eu não quero saber quem levou. Eu só imploro que quem tiver com eles devolva. Eu preciso do meu filho. Eu preciso encontrar meu filho. Isabelle, ela te ouve, tá? É o apelo de uma mãe que está angustiada em busca de notícias do filho.
Olha só, Paty, é muito complicado a gente falar, a gente fica imaginando o desespero, muita gente pode falar assim, não mostra o rosto e tudo mais, numa situação como essa, até eu vou pedir a reportagem, vou pedir para o doutor Marcos, que tem mais gabarito para falar sobre isso, em relação à invasão de traficante, a ter sido levado e tudo mais, mas não mostra o rosto porque a mãe tem medo. A mãe tem medo porque mora em comunidade. A gente sabe no momento que a comunidade já não está em guerra, o medo de você botar o rosto é desesperador. Quando ela está em guerra, muito mais. Ainda mais que o seu filho está desaparecido. E essa é por isso que eu estou falando aqui que a Paty resolveu entrevistá-la com segurança de costas. E a gente fica imaginando só pela voz dela a angústia. A gente tem a reportagem completa, vamos mostrar a reportagem. Depois a gente volta aqui com o comentário para falar. Rodolfo. Uma família angustiada em busca de respostas. Já foi todos os hospitais aqui da região, hospital no centro, nas delegacias, tenta contato com amigos que moram em outros locais. O que vocês imaginarem, a gente já fez. Rafael Magalhães Celestino, de 17 anos, e outros 6 jovens estão desaparecidos desde o último domingo, dia 26 de maio. Rafael, que era estudante e trabalhava como entregador desta lanchonete na Penha, zona norte da cidade, subiu a favela 5 Bocas com um amigo para fazer a última entrega do dia. Eles foram surpreendidos por uma invasão de traficantes de uma facção rival. Foi tudo rápido, né? Já começou aquela correria, aí um amigo correu para um lado, o Rafael correu para o outro lado, aí quando esse amigo tentou virar para trás para saber onde o Rafael estava, ele já não estava mais ali. Eles chegaram atirando e quem caiu no chão, eles recolheram e colocaram dentro de um carro e levaram. A moto de Rafael foi encontrada por amigos, caída no chão da comunidade. A polícia continua fazendo buscas na região. Segundo o delegado responsável pelo caso, algumas testemunhas já foram ouvidas. Na última quinta-feira, a Polícia Civil realizou uma perícia no local e encontrou vestígios de sangue e marcas de disparos. Outras diligências devem ser feitas nos próximos dias. A gente quer uma resposta, seja ela boa ou ruim. A gente está vendo aqui, a gente está tentando entender a história. Primeiro é o seguinte, numa guerra com o tráfico, o doutor Marcos estava explicando, e aí é o que eu quero, quando o bandido entra para tomar outra comunidade e os jovens que desaparecem de lá, a informação que a gente tem é que tinha poucas pessoas na rua. Essa invasão, você imagina que é justamente nessa troca, tipo, você é da outra facção, eu desapareço contigo? É isso que a gente... Pode ser, Isabelle, pode ser... O que tem ocorrido, né? Ali há uma guerra de facções ali. Sim. Numa comunidade chamada 5 Bocas. Lá? Explica pra gente. Uma comunidade chamada 5 Bocas. Traficantes de Parada de Lucas e da Cidade Alta estão tentando invadir e tomar da sua facção rival. Sim. Até em conluio com parte de uma milícia ali também de Braz de Pinas, em Braz de Pina, que a gente já vem dizendo há muito tempo aqui que o terceiro comando, o TCP, Terceiro Comando Puro, em algumas regiões está entrando em conluio, né, com milícias, né? Há uma aproximação de milícias com uma determinada facção criminosa. Até no Morro do 18, esse final de semana, foi basicamente isso também. Sim, exatamente. Né? Não só aqui no Morro do 18, mas no Sul Fluminense, né? Na Baixada Fluminense, principalmente, onde isso começou a ganhar força. E aqui na cidade do Rio de Janeiro também, nós já temos alguns casos em relação a isso. Há um enfrentamento entre duas facções de narcotraficantes naquela comunidade de Braz de Pina, que é a 5 Bocas. Né? Os traficantes que invadem a comunidade, né, eles, além de tomar o território, eles enfrentam os traficantes que estão naquela região e há, inevitavelmente, morte nesses confrontos, porque eles não vão deixar que o traficante saia, né, tendo a possibilidade de retornar, de retornar, né, para retomar o território. Então, eles entram para eliminar aqueles traficantes. O filho dessa senhora pode ser ou não traficante e ter sido confundido, né, caso não seja traficante, ser confundido com o traficante por estar ali na rua num momento de enfrentamento, de invasão. Né? Ainda mais estando com uma moto, enfim, pode ter sido confundido ou estar junto de pessoas que pertençam eventualmente ao tráfico, sendo que comunidades a gente sabe que as pessoas, por viverem no mesmo ambiente, né, por serem muitas vezes criadas juntas, né, um cara é trabalhador, mas conhece
um traficante e isso não necessariamente quer dizer que ele esteja no crime. E o outro traficante que entrou não vai pedir, você não amigo, não vai, já também acaba, saber se é só amigo ou se está realmente dentro da facção criminosa, dentro da organização criminosa, fazendo também narcotráfico. Ô, Paty, o doutor Fabrício, a gente viu nas informações, acabou as informações, e nesse momento existem policiais nas ruas fazendo essa investigação? Exatamente, Isabela. Os policiais continuam na rua, tá? O doutor Fabrício até disse que não poderia dar muitos detalhes para não atrapalhar esse trabalho de investigação, né, que está avançando. E enquanto isso, a gente tem aí pelo menos 8 famílias que estão angustiadas à espera de notícias, né? O Rafael, ele estudava, ele trabalhava na lanchonete. A mãe, que está aqui ao meu lado, trabalha, tem um comércio perto da lanchonete onde o Rafael trabalhava. E o Rafael, ele não mora na comunidade, né? Ele foi até lá. A primeira informação tinha sido essa, né, de que ele foi para fazer a entrega de um lanche. Mas agora existe uma outra informação de que esse amigo passou na lanchonete e falou, pô, vamos ali comigo rapidinho? Ele pediu autorização do patrão dele, se ele podia ir ali pertinho ali na comunidade, ainda não se sabe, né, fazer o quê, e eles entraram. Só que no momento que eles entraram, houve essa invasão. Então a gente faz esse apelo aqui para que qualquer informação, quem puder, qualquer informação, ajude a polícia, ligue no Disque Denúncia, não é preciso se identificar. Esse apelo que não é meu, esse apelo que é dessa mãe, para vocês ela tá de costas, mas para mim aqui é olho no olho. Então, assim, é muito difícil porque é uma mãe que está à procura do filho, né, esperando notícias do filho e que quer fazer esse apelo porque precisa saber o que aconteceu. Sim, gente, eu peço, se alguém souber de alguma coisa, alguma informação, que possa falar pra gente o que aconteceu. Não precisa se identificar, não precisa falar nada de onde mora. Eu só preciso que vocês me deem alguma notícia para encontrar meu filho. Meu filho era um menino bom, meu filho nunca teve envolvimento com nada de errado. Ele era uma pessoa exemplar, trabalhava, estudava, apesar da pouca idade. Ele sempre cultivou boas amizades, não tinha inimigo com ninguém. Eu peço que os governantes olhem pela gente. A gente está no meio dessa guerra. Eu peço ao governador, ao prefeito, se eles podem fazer alguma coisa para ajudar, para achar meu filho. Meu filho não era uma pessoa ruim. Ele não era envolvido com nada. É só isso que eu peço. Por favor, se alguém souber de alguma coisa, ajuda. Ajuda para encontrar meu filho. Isabelle, a mãe veio aqui até a delegacia porque ela também conseguiu rastrear ali o telefone do filho. Ele foi desligado por volta de 1h, um pouco depois de 1h da manhã. Então ela trouxe também essa informação, vai falar daqui a pouco, né, com os investigadores, para que os investigadores possam ver também a localização onde o telefone foi desligado. E essa vai ser uma informação importante na busca pelo Rafael. Tá certo, Paty. Muito obrigada pelas informações. A gente espera que ela tenha notícias, né? Porque essa angústia de mãe sem saber o que aconteceu é muito complicada. 12:02. Operação agora pela manhã para prender acusados de desviar combustível. A gente vai ao vivo com o Fábio Barreto, que está na cidade da polícia. Teve gente presa, né, Fabinho? Boa tarde para você. Oi, Isabelle, ótima tarde para você. Estamos aqui na cidade da polícia, muito gentilmente nos atendendo. O doutor Júlio Filho, que é delegado da Delegacia de Defesa de Serviços de Delegados, para falar exatamente sobre essa operação para coibir, para prender membros envolvidos nessa quadrilha que rouba oleodutos, gasolina, combustível. Inclusive naquele caso que culminou com a morte da Ana Carolina, de apenas 9 anos. Ana Cristina, perdoe-me aqui, né, doutor? Eu queria saber do senhor exatamente o que aconteceu nessa operação de hoje, como foi essa operação, quantas pessoas presas. O senhor trouxe, inclusive, a mãe da garotinha aqui para a delegacia para prestar depoimento, o pai dela também aqui presente. Por favor, nos fale a respeito desse caso, o que aconteceu. Boa tarde, obrigado por nos atender e prazer em revê-lo novamente. Prazer é meu, Fábio. Boa tarde a você, boa tarde a todos os amigos que nos assistem. Essa operação foi uma continuidade da nossa investigação, onde nós estamos trabalhando para colher os indícios de autoria e robustecer a prova da existência do crime que você mencionou, que culminou com a morte da Ana Cristina. A partir de algumas informações que nos foram chegadas, através do Disque Denúncia e outras informações que nos foram passadas, nós fizemos os cruzamentos de dados e, a partir daí, representamos pela busca e apreensão em alguns endereços, de alguns alvos. Conseguimos cumprir, então, 8 dos 9, 8
mandados de busca e apreensão e no desdobramento desse cumprimento de busca e apreensão houve uma prisão em flagrante, não por fato pertinente à nossa investigação, mas nós fomos buscar uma coisa e encontramos a situação delituosa no caminho e aí gerou esse auto de prisão em flagrante. Olha só, a gente está vendo aí, ó, as imagens da menina, da Ana Cristina. Daqui a pouco a gente vai ter a reportagem, infelizmente, da morte absurda. E assim, é uma investigação que a gente sabe aconteceu e ela lutou pela vida há quase um mês, né, no hospital. Doutor Júlio, é uma investigação importante, mas é uma investigação difícil, porque a gente está falando de uma quadrilha especializada, né? De fato, nós estamos trabalhando com a hipótese de organização criminosa. Aliás, essa modalidade criminosa é sempre praticada por uma organização criminosa. São várias pessoas, são vários agentes envolvidos nesse tipo de atividade. Doutor Marcos Amin, a gente já falava aqui, esse tipo de crime que sustenta, uma das vertentes dessas quadrilhas e que sustenta e muito, porque você tem o cara que é especialista para roubar, o cara que tem já um mercado para vender, ou seja, é extremamente lucrativo, né, esse tipo de crime, né? Exatamente, Isabelle, você e o doutor Júlio foram no ponto, não é só uma associação criminosa, é uma organização criminosa, que é um ajuntamento de pessoas com divisão de tarefas e hierarquia muito bem definida. Cada pessoa sabe o que faz, há ali quem dá as ordens, quem recebe as ordens, toda uma cadeia que torna esse tipo de crime muito lucrativo. Essa modalidade criminosa vem crescendo bastante, vem financiando milícias ali da Baixada Fluminense, vem causando muitos homicídios. Eu lembro de 2016, volto a lembrar, aquela série de homicídios de candidatos a vereadores ali da Baixada Fluminense, que todos nós achávamos no primeiro momento que se tratava de questões políticas, mas na verdade estavam envolvidas com questões milicianas e principalmente em relação a esse tipo de crime de furto de combustível. Doutor Júlio, quando o senhor fala que é o começo de uma investigação que leva a essas primeiras prisões, outras investigações também podem chegar a pessoas que hoje estão soltas por aí, né? Certamente. Nós temos outras investigações em curso, né, e estamos trabalhando, nesse caso especificamente, por conta do resultado drástico que foi a morte da Ana Cristina. Pegando então nesse gancho da morte da menina, que a gente sabia dos roubos desse tipo assim, mas quando toca no que aconteceu, quase uma tragédia, foi uma tragédia, porque ocasionou a morte da pequena Ana Cristina, nós falamos com exclusividade com a mãe da criança, que acabou morrendo queimada lá em Caxias. Ela fez uma denúncia, diz que não recebeu nenhuma ajuda da Transpetro, como foi falado. Caio Alex. Há 11 dias, Fernanda Pacheco perdeu o chão. Eles me tiraram o direito de viver quando tiraram a minha filha. Eu não tenho uma manhã que eu acorde com vontade de acordar. Aquela vontade de dormir para sempre, ou dormir até a dor passar. A pequena Ana Cristina Pacheco foi uma das vítimas do vazamento de gasolina pura tipo A, em um duto da Transpetro, uma subsidiária da Petrobras. Isso aconteceu após uma tentativa de furto de combustível que aconteceu no Parque Capivari, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ela teve 80% do corpo queimados. Ficou internada no CTI pediátrico, lutando para sobreviver. Ela lutou até o final, ela não derramou uma lágrima nesses 27 dias no hospital. Foram dias de muita dor. A minha filha teve um dia que ela falou assim pra mim: mamãe, eu sei que dói você, mas eu não aguento mais. Eu não aguento mais o frio. Eu não aguento mais ficar aqui. Eu quero ir para casa. Cada dia está sendo muito difícil para Fernanda. Ela também reclama que os médicos do Hospital de Saracuruna não descobriram uma bactéria que a pequena teria contraído na unidade. Ela teve uma bactéria porque uma infecção, por ela não ter a pele dela. Fernanda conta ainda que a Transpetro apenas deu para ela um par de sapatos e pagou o enterro da filha. Você acha que eles vão pensar em mim? Você acha que eles vão pensar na dor que eu tô sentindo? Você acha que em algum momento alguém entrou em contato e falou: Fernanda, você tem comida? Fernanda, como é que você tá precisando de apoio psicológico? Hoje, essa mãe guerreira vive a tristeza de uma saudade eterna, sem fim. Eu não vivo. Eu acordo,
Eu tomo um calmante de 2 miligramas. Ao meio-dia eu tomo um de 0,5 e à noite eu tomo mais um de 2 miligramas. Porque a minha maior vontade é poder abraçar minha filha de novo. Olha só, diante dessas tragédias, as pessoas elas pedem o mínimo, né? Que é um apoio, é um suporte, né? Você vê, ela perde a filha num crime como esse. Doutor Júlio continua lá com o Fabinho? A gente continua lá com o doutor Júlio? A importância, não sei se o senhor conseguiu ouvir o depoimento da mãe, a importância de uma prisão, da atuação policial, naquilo que não é se fazer justiça, mas é conseguir tirar de circulação gente que pode provocar dor em famílias inteiras, né, doutor Júlio? Com certeza, com certeza. Nós estamos muito atentos, né, com relação a esse fato e estamos trabalhando arduamente. Nossa equipe toda está focada para que nós possamos dar uma resposta o mais breve possível à sociedade, a essa família que passou por essa situação tão dificultosa. Vou agradecer aqui ao doutor Nilton Mendes, que falou com a gente chegou até a mãe, você vê extremamente abalada. Doutor Marcos, quando a gente fala de uma atuação, de se quebrar essa rede criminosa, dessa investigação, é isso. É você inibir que esse tipo de ação não vai solucionar. Vai ter sempre um vagabundo, um criminoso, que não vai estar com igual a gente aqui abalado com o depoimento da mãe, que vai continuar pensando na forma lucrativa, mas o medo da prisão é grande, né? Sem dúvida nenhuma, Isabelle, há alguns tipos de crime, esse, por exemplo, furto, pirataria, que as pessoas entendem como um crime de menor potencial. Sim. Sabe? Um crime com reprovabilidade social menor. Olha, né? A polícia, quando atua, é muitas vezes recriminada. Pô, ao invés de estar prendendo traficante, assassino, latrocida... Prendeu assassino. Exatamente, Isabelle. Não existe. Onde circula dinheiro, onde há criminalidade, não existe pureza. Né? Não existe isso. Há sempre algo... ruim por trás, uma disputa ruim por trás, uma disputa que gera homicídios, uma disputa por dinheiro e por território, por poder, né, pela prática criminosa que dá um resultado péssimo em relação a outros tipos de crime e de criminalidade, Isabelle. Agora, o que eu fico realmente consternado, Isabelle, e esse já não é um trabalho da polícia, esse é um trabalho de outras instituições que costumam criticar muito a polícia, dar amparo a essa mãe. Né? Eu me lembro do acidente da Air France, Isabelle, a quantidade de oportunistas que surgiram para pedir indenização. Essa mãe precisa de apoio psicológico que deve ser pago pela Transpetro. A Transpetro tem a obrigação de pagar. Muito grave o depoimento que ela deu. Eu quero abraçar minha filha. Isso é para a gente ter. Isso é para a gente ter atenção nessa mãe, né? E a Transpetro tem a obrigação de pagar com todo esse encargo provocado por ela. Né? Provocado por vagabundos, sim, mas provocado por ela, que não teve a fiscalização necessária em relação aos seus dutos com os quais ela ganha muito dinheiro, Isabelle. Nós pedimos nota para a Transpetro e adivinha só? Não teve resposta, né? Eita, nós. Doutor Júlio, muito obrigada pelas informações e parabéns pela atuação, que continue atuando aí acabar com essa fonte de rede criminosa que mata como matou, como a gente viu. 12:12. 18 tiroteios por dia. Essa é a média de confrontos registrados no estado este ano. Neste domingo não foi diferente. Na comunidade do Sassu, na Zona Norte, os moradores viveram momentos de terror depois que milicianos tentaram tomar o poder dos traficantes. Quem conta pra gente é Patrícia Radler. A invasão foi registrada em vídeo. Um grupo de milicianos sobe o morro do Sassu, na Zona Norte, e entra em confronto com traficantes da região. Moradores se desesperam. Tô no poste, menor. Tá tranquilo, passou outro, menor. O confronto durou mais de 5 horas. Ninguém ficou ferido. Policiais de 3 batalhões foram acionados. Eles cercaram a região e tiveram que usar o blindado da PM. Os criminosos escaparam. À noite, o tiroteio recomeçou. Nestas imagens, é possível ver balas traçantes.
2019 já é considerado um ano mais violento em um comparativo com o ano passado. De janeiro até o início de junho, o estado do Rio de Janeiro já registrou quase 3.000 tiroteios, a maior parte na Zona Norte, número 60% maior do que em 2018. O mês de maio é recordista em confrontos, com um aumento de mais de 40%. As trocas de tiros também são registradas em outras áreas da cidade. O fim de semana foi violento em Copacabana, na Zona Sul. A polícia afirma que foi atacada por traficantes durante um patrulhamento de rotina. Os bandidos fugiram. São duas coisas aí. Uma coisa é você ter o aumento de guerra de traficantes entre traficantes. Outra coisa é você querer diminuir o tiroteio, é você pegar a polícia e falar não entra e deixa o traficante lá. Se você for combater a criminalidade, você vai ter um aumento nesse tiroteio, não é verdade? Agora, uma coisa é o que a gente também narrou no final de semana. E aí é a terceira comunidade que a gente fala. Guerra entre traficantes. Primeiro, são 3 pontos que a gente tem que falar nessa reportagem. O aumento do tiroteio, e que é óbvio que a população fica mais quem mora em comunidade, não é, professor? Claro. A gente fica completamente vulnerável a uma situação como essa. E o mais triste, Isabelle, é porque essa tendência, o que a gente está verificando, é que essa criminalidade, que antes era de alguma forma um pouco mais restrita às comunidades, hoje cada vez mais ela está se espalhando. Então você vê que os efeitos dessa guerra se projetam também para outras partes da cidade, que não são as comunidades, mas as áreas no entorno das comunidades, né, gerando uma imensa dor, um imenso sofrimento para os moradores e para as pessoas do entorno. É uma situação que realmente tem que ser combatido muito duramente pela polícia e, claro, com inteligência, com investigação, para que a gente tenha sempre o menor dano humano possível. Que é o efeito colateral da política de segurança, doutor Marcos? E se você entrar, ele vai receber do tiro, não vai ter o tiroteio, né? Não adianta. Esses números têm que ser bem interpretados, né? Isabelle, não há como você enfrentar a criminalidade do Rio de Janeiro, né, diligenciar, que é necessário em determinadas comunidades, em determinados terrenos, sem que haja confronto. Sim. A polícia não escolhe o confronto. Eu gostaria muito de entrar em todas as comunidades do Rio de Janeiro sem efetuar um disparo sequer. Mas não é possível, né? A gente não pode viver num país das maravilhas, né? Só Alice vive no país das maravilhas ou quem está completamente alijado da realidade do Rio de Janeiro. Infelizmente, para enfrentar a criminalidade do Rio de Janeiro, também é necessário, não é só isso, obviamente, sim, mas também é necessário um enfrentamento. Né? A gente tem hoje no Rio de Janeiro uma concentração de armas de guerra que não consegue ter parâmetro em outros lugares do país. Né? A gente, no mundo eu não sei, a Síria, de guerra sim, não sei, né? Mas aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, não há parâmetro com o Rio de Janeiro, né? A quantidade de fuzis que se encontram em comunidades na mão de pessoas que não são agentes públicos, né? O que há de especial ali naquela comunidade, aquela região ali de Quintino, né? É uma milícia, se é que eu posso dizer assim, que rouba. Né? É uma milícia que rouba transeunte, ela só não se autodeclara ligada a uma facção criminosa. Sim. Né? Mas é igual. Mas é a mesma coisa sem tirar nem até na prática. Né? Até na prática, comete assaltos ali e está uma guerra já há bastante tempo naquela região da Zona Norte. Isso, só para completar, você falou, às vezes é necessário e às vezes é inevitável, muitas, né? 12h17. A Polícia Militar faz operação em comunidades na Praça Seca. A região é palco de uma interminável guerra entre traficantes e milicianos, traficante com traficante, miliciano com miliciano e por aí vai, veja. Pela manhã, homens do Comando de Operações Especiais entraram no Morro Batomushi, uma das comunidades disputadas pelo poder paralelo. Nas ruas, casas metralhadas. As balas de fuzis nesta creche mostram a rotina de quem vive aqui. Nesta localidade tem uma base da Polícia Militar. Apesar da presença dos PMs, a comunidade continua em guerra. Traficantes e milicianos disputam o controle da região. Mesmo com o efetivo dos policiais, os moradores continuam sem esperança.
E eu não consigo nem falar para o morador o que deve fazer na Praça Seca, porque assim, a gente falou, quem escreveu a chamada, que a gente chama de cabeça, falou da palavra interminável, o professor destacou muito bem. Doutor Marcos, é impressão nossa ou a gente vê que algumas comunidades, a gente tem o pico da guerra, vai e volta, mas na Praça Seca, assim como em algumas outras localidades, realmente por essa disputa de variáveis da criminalidade, ela não cessa nunca, ela não para nunca. Já faz algum tempo, né? Que está constante esse tipo de enfrentamento. Desde a época do Deco, não foi? Sim, já faz algum tempo, de alguns anos, né, que a gente vem noticiando aqui no SBT Rio, esse enfrentamento entre narcotraficantes e milicianos. Né? Milicianos apoiados ali pela Zona Oeste, né, pela milícia do vagabundo Wellington Silva de vulgo Eco, e traficantes ali do Comando Vermelho, com alguns da Cidade de Deus, Complexo do Lins também, aqueles roubadores que querem entrar ali naquela região de Jacarepaguá para poder roubar a população, né, Isabela? Então, esse enfrentamento já tem bastante tempo, né? A polícia vem atuando ali naquela região, a delegacia de Campinho com o doutor Edu, desde o doutor Edu Guimarães, doutor Moisés, e agora com o doutor André Moraes também atuando em relação àquela região, só que infelizmente não dá para atuar sem que haja também o enfrentamento e a ação da polícia e assim também sofre a população mais uma vez, infelizmente, Isabela. Aquela região ali está muito deflagrada, a guerra ali já tem bastante tempo, o confronto, e infelizmente parece que não tem um fim próximo esse enfrentamento não nem para falar, né, para a população, vai fechando o comércio. Não tem como a gente enganar, né, Isabela? Não tem nem como a gente enganar, é verdade, senão a gente estaria falando aqui algo que não é verdade na prática. Meio de 20, mais uma família acusa a polícia militar de matar o inocente. O jovem estava perto de casa no Morro do Preventório, em Niterói, quando foi atingido por um tiro. O corpo do rapaz foi enterrado ontem. Caio Alex conta pra gente. Rodou. Até quando a comunidade vai ficar morrendo inocente? Até quando que eles vão entrar dentro de uma comunidade para eles todo mundo é bandido? A mãe do jovem Lucas Murá, que tinha 18 anos, não conseguiu entrar no cemitério para acompanhar o enterro do filho. Muito abalada, ela teve que ser amparada do lado de fora. Parentes e amigos lotaram o cemitério. O corpo dele foi enterrado pouco depois das 3 horas da tarde deste domingo. Terei saudades dele, mas eu quero lembrar dos momentos felizes que eu vivi com meu neto. É um garoto que gostava de jogar solta-pipa, jogar bola, nadar e essas coisas, alguma coisa ensinei a ele. O padrasto de Lucas Murá afirmou que ele era um rapaz do bem. Ele trabalhava com a minha moto, eu deixava com ele emprestada por causa que eu trabalhava durante o dia, então durante esse dia até eu chegar do trabalho ele ficava rodando no mototáxi. Ninguém tinha uma reclamação dele sequer no morro, era um menino querido. Nas redes sociais, a funkeira MC Carol postou um desabafo depois de receber a informação da morte do adolescente. Ela está fora do país. Pelo amor de Deus, gente, alguém para com essa guerra, pelo amor de Deus. Mataram um menino de 18 anos, cara, não tinha envolvimento com nada, não tava armado, não tava com nada, gente, só tava na rua. Lucas Murá e um menor de 16 anos foram mortos após uma operação da PM na comunidade do Preventório, em Charitas, na noite da última sexta-feira. O menor tinha envolvimento com o tráfico. 2 ônibus foram incendiados em frente à Estação das Barcas. Os passageiros deste ônibus entraram em desespero quando o coletivo foi atacado com um coquetel Molotov. Lucas, segundo a família, estava, infelizmente, no lugar errado, na hora errada. O que aconteceu com ele foi uma tragédia. Ele estava, no momento, ajudando a minha esposa, que tinha acabado de carregar uma geladeira para a casa do vizinho, e logo depois aconteceu esse tiroteio, sendo que o que aconteceu foi que tinha pessoal no alto do morro, nossa casa fica no alto do morro, então ele junto com os amigos correu junto para dentro da mata. A Divisão de Homicídios de Niterói já está investigando o caso. Testemunhas também já prestaram depoimento aqui na especializada. Em nota, a Polícia Militar informou que junto dos 2 corpos foram encontrados 2 armas, drogas e rádios de comunicação. Mas a família do jovem contesta, afirmando que a polícia teria plantado essas provas ali no local. Minha vizinha, ela viu todo mundo correndo e não tinha ninguém armado. Como é que essas armas apareceram?
O que a gente fica sempre aqui, quando a gente tem um caso como esse, professor, sempre acaba nessa ponta dessas histórias, colocar o morador e a polícia um contra o outro. E quem ganha com isso é o terreno do traficante, do criminoso da área. Infelizmente, a gente sabe que muitas vezes a polícia não adota os cuidados necessários em determinados procedimentos. Mas nesse caso em particular, realmente nós comentávamos aqui durante a matéria que há uma questão difícil de ser explicada e que certamente a investigação vai poder chegar a um bom termo, porque como é que ele estava na porta de casa e corre para a mata, né? Isso é um pouco dicotômico. Acho que nesse caso, como em tantos outros que a gente vem comentando aqui, só a investigação vai poder revelar a verdade. O que a gente sente é mais um jovem, né? Mais um conjunto de jovens com a vida perdida e, evidentemente, também a dor das famílias que a gente sempre respeita. Dr. Marcos Amin está aqui e trabalhou na DH lá de Niterói, tem experiência para falar para a gente. Sempre a gente fala, quem dá resposta nesse coisa, um acusa a polícia, a população, é a Polícia Civil que chega depois que o crime já aconteceu, né? No caso como esse detalhe é destacado até pelo professor, a polícia leva em consideração esse tipo de relato? Isabelle, o testemunho é fonte de prova, né? Fonte de elementos de informação para o inquérito policial. Assim como a perícia, não é hierarquia entre a testemunha e a perícia, por exemplo, do auto pericial. É um conjunto, né? É um conjunto, né? A dor que eu respeito é da mãe, que independentemente dele ser bandido, traficante ou não, é a dor de mãe, né? A dor de quem perdeu um filho. Agora, como a gente destacou aqui em off, assim que o padrasto falou essa declaração dele, né? O cidadão está na porta de casa levando uma geladeira, tá certo? Eu sou assim meio... Eu não consigo raciocinar muito rebuscado, então tem que ser um negócio muito simples. Ele está na porta de casa carregando a geladeira. Pum, começou um tiroteio. Entrou polícia na comunidade, começou um tiroteio. Eu vou entrar para dentro de casa ou vou correr para o mato? Né? Eu, bobo, que eu sou bobo, eu corro para dentro de casa e me jogo em cima da minha mãe, né? Tranco a porta, a polícia chegou e falou, meu chefe, sou trabalhador, estou aqui, sou motoboy. Agora, correr para o mato com mais uma porrada de gente, né? Um monte de gente, num local onde tem tráfico de drogas, onde tem dezenas de roubadores que roubam em São Francisco, em Caraí, né? Como já está largamente comprovado. O cidadão está na porta de casa e corre para o mato, né? Aí fica difícil defender, né, Isabelle? Mas eu me compadeço e falo isso de coração aberto com a dor da mãe, independentemente de ser vagabundo ou não, perdeu um filho. Essa dor é verdadeira. Agora, fazer vídeo, né, com lágrima de crocodilo, chorando sem sair lágrima, meu irmão, deixa, vamos, né, deixa a investigação correr, né, parabéns ao 12º Batalhão, que tem diminuído os números de Niterói e tem enfrentado a vagabundagem. Parabéns aí à poliçada do Treme Terra, Batalhão Treme Terra, o temido 12º Batalhão, temido pela vagabundagem e adorado pela população de bem. Falando em investigação, que o Dr. Marcos falou que é o que vai dar resposta, a gente vai ao vivo agora com o Caio Alex, que tem mais informações para a gente. Boa tarde, Caio. Tá onde? Boa tarde, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. Nesse momento a gente está aqui na Baixada Fluminense, mas nesse final de semana, Isabelle, a gente passou aí cobrindo esse assunto que começou na sexta-feira e ontem acabou sendo o enterro do Lucas Murá ali no cemitério. O que chama atenção é que a Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá está aguardando também o laudo que foi feito ali de necropsia para que os agentes também possam ter mais uma linha de apuração do que aconteceu. Uma das informações importantes é como os dois rapazes foram baleados, ao certo onde essa bala atingiu, se foi um tiro de perto, de longe. Tudo isso vai ser muito importante para essa investigação. Moradores do local, Isabelle, afirmaram que os dois jovens, quando teriam saído correndo, que não estariam armados. Esses mesmos moradores afirmam que o Lucas Murá era um jovem muito querido na comunidade e que não tinha qualquer tipo de envolvimento com o crime organizado, era um trabalhador. Bem diferente do outro rapaz de 16 anos, que tinha envolvimento com o tráfico de drogas naquela região. Por isso houve toda aquela grande confusão na sexta-feira lá em Niterói, com ônibus queimados, a estação do BRT que acabou sendo incendiada, um clima de medo e terror na noite de sexta-feira em Niterói. A família disse que vai continuar lutando para poder provar que esse jovem de 18 anos era um rapaz de bem. Tinha acabado de sair da casa da mãe justamente para morar com a namorada
armada, tentava levar uma vida e acabou levando o tiro. A polícia investiga o caso. É com você, Isabelle. Tá certo, Caio. Muito obrigada pelas informações. Vai ser enterrado nesta segunda-feira o corpo da estudante encontrada morta no último sábado em Nova Iguaçu. A jovem estava desaparecida havia 5 dias. E agora o mistério. O que aconteceu? Veja. Familiares e amigos de Marcela Souza de Oliveira estiveram no ML de Nova Iguaçu para fazer a liberação do corpo. Sérgio Santana, colega da vítima, disse que ela era uma pessoa maravilhosa. Pessoa encantadora, de família, sempre presente com os pais. Não era aquela menina que vivia uma vida sozinha, apesar de já ter 26 anos. Ela era muito agarrada com os pais, muito caseira, muito amada e muito amiga dos pais. O corpo de Marcela foi encontrado no Rio Iguaçu, na Baixada Fluminense. Devido ao adiantado estado de decomposição, não foi possível a identificação imediata. O pai reconheceu a jovem por meio de uma tatuagem que ela tinha nas costas. O cadáver estava na mesma região onde foram achados documentos, a bolsa e um casaco da jovem. A estudante de 26 anos foi vista pela última vez na casa do namorado. Segunda-feira pela manhã, na casa do namorado. Foi quando ela ficou para poder terminar de arrumar as coisas, cuidar dos cachorros e quis ir embora sozinha. Meu pai foi para casa de carro e ela ficou e depois não apareceu mais. A polícia suspeita que ela tenha desaparecido depois de sair da casa do namorado. Ainda não se sabe o que provocou a morte da jovem. Sérgio disse que era normal andar pela região onde ela foi encontrada. Apesar de ser uma região deserta, tanto não tinha medo que não fez questão de ir com o pai de carro. Depois ela iria sozinha, porque é normal fazer aquele trajeto. A Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense realizou perícia no local e está investigando o caso. Por isso que é bom a gente conversar, ter os delegados aqui, porque muitas vezes a gente vai no preconceito mesmo, né, gente? A gente fala o seguinte, estava pela última vez na casa do namorado e tudo mais, uma menina bonita. A gente fala tantos crimes passionais aqui, mas calma, a gente tem que esperar, como o doutor Marcos Amin me falou agora, tem que esperar, porque muitas vezes o que a gente acha que não é, e outra, é uma acusação muito séria. A gente está falando de uma estudante que o corpo já não dava nem para identificar, a perícia consegue identificar se houve algum tipo? Consegue, doutor Marcos? Sim, sim. E aí é importante também saber, porque a gente está falando de uma baixada com alto índice de roubo e tudo mais. Pode ser qualquer coisa, né? Sim, Zé, ele consegue identificar se houve algum tipo de violência, obviamente, dependendo das condições, né? Se for uma condição de deterioração muito avançada, e no rio fica difícil, né? O rio, ele acelera a decomposição, exatamente, tá, Isabelle? A água ali, o ambiente, né, acaba acelerando a decomposição, mas é possível, sim, dependendo das condições, o médico legista, sim, identificar se houve lesões, se houve agressão, ação contundente. Abuso sexual. Se houve, abuso sexual fica um pouco mais difícil em relação ao ambiente no qual ela foi encontrada, de água, né? Uhum. Então, fica mais difícil de deixar algum vestígio tipo sêmen, o pelo de outra pessoa, né, Isabelle? Mas a gente precisa ter calma. Né? Em relação à investigação, até mesmo em relação à imagem de outras pessoas. Sim, calma, tem que ter parcimônia, cautela. Se for realmente determinada pessoa, o doutor Moisés vai chegar, né, a investigação que o doutor Moisés já tem se debruçado muito antes do corpo ter sido encontrado. Né? Eu estava com o doutor Moisés quando ele recebeu a notícia de que vestes e a roupa da vítima haviam sido encontradas, né? E a investigação já naquele ponto já estava adiantada, tá, Isabelle? Então, calma que o doutor Moisés Santana já vai nos brindar com a autoria desse fato. Tá certo, então. Olha só, 12h32, o corpo da tatuadora Joyce Vargas foi enterrado no cemitério Jardim da Saudade. Para a família, o crime ainda é um mistério também, veja. A Joyce é uma pessoa maravilhosa, não fazia mal a ninguém. Durante o velório, os abraços dos amigos confortavam a família. É um dia de muita dor pra gente, porque muita crueldade que fizeram com ela. Do lado de fora da capela, parentes e amigos fizeram um protesto. O corpo de Joyce Cristina Vargas, de 31 anos, foi enterrado no sábado no cemitério Jardim da Saudade. Ela foi encontrada morta no último dia 30, próximo aos trilhos da estação de trem de Madureira, na zona norte do Rio.
De acordo com testemunhas, Joyce foi vista pela última vez no início da manhã da última segunda-feira. Ela estava em um bar, também em Madureira, em companhia de um homem. A divisão de homicídios da capital tenta identificar quem era esse homem e se ele tem envolvimento com o crime. Os agentes investigam se o assassinato pode ter sido motivado por homofobia. Joyce era minha prima, amiga, alegre, feliz, era o que era, não precisava se esconder, não se escondia em armário, falava o que ela pensava, trabalhava, lutava e tá aí, ó. Cada dia uma. Hoje é a Joyce, amanhã pode ser a Silvânia Lucira Vargas, pode ser outra. E sabe o que vai acontecer? Vamos cair na estatística. Para a mãe da vítima, fica o pedido de justiça. Para o meu bebezão, minha amigona, estou sentindo saudade dela agora, eu quero que pegue logo ele. Olha só, o que ela está querendo dizer, professora, é aquele crime de ódio, que é o preconceito que existe. É isso que ela quis dizer ali na entrevista dela, né? Exatamente. A gente sabe que as linhas de investigação com o Dr. Marcos sempre reitera para nós, e com muita prudência, na verdade, né? Porque nós estamos aqui falando num espaço onde milhões de pessoas nos ouvem ao mesmo tempo, então nós temos que ter sempre essa responsabilidade de não prejulgar, né, para um lado nem para o outro. Mas é claro que há uma possibilidade, né, de que seja um crime de ódio. Já que ela era assumida homossexual. Desse caso, né, dela ser ou não homossexual e de ter sido um fato um crime de ódio, nesse caso concreto, que é importante a gente lembrar, Isabela, é que o Brasil é o país que mais mata homossexuais no mundo. Então, assim, chega a ser contraditório, porque nós não temos leis que restringam a homossexualidade, nós não temos uma política de perseguição, ao contrário, a política oficial é de acolhimento, não há política oficial de perseguição, mas, contraditoriamente, nós somos o país que mais mata homossexuais no mundo. Então, essa é uma questão que a sociedade tem que estar sempre muito atenta, né, para que esse tipo de crime não prospere, não prolifere, e o trabalho da polícia será absolutamente fundamental. Então, mas só para não ficar errado aqui, que faltou essa informação na reportagem, um detalhe importante das testemunhas do local onde ela estava, doutor Marcos, pode ser que não leve ao crime de ódio, que eu vou te perguntar por quê. Porque ela estava com um montante de dinheiro e a pessoa que saiu com ela falou o tempo todo que ela estava com o dinheiro. Pode ter sido assaltada também, resultou, Deixa eu fazer alguns parênteses aqui em relação à minha experiência fática. Porque essas testemunhas falaram primeiro, isso. Primeiro, doutor Lier, eu vou contestar só um dado. O Brasil é o país que mais mata homossexuais no mundo. De onde vem esse dado? Porque eu falo isso com muita clareza e muita segurança, porque fazem isso com a Polícia Civil, a Polícia Judiciária do Brasil inteiro. 5% dos homicídios são elucidados. De onde vêm esses dados? Isso é, inclusive, falado pela ONU. Eu quero saber de onde vêm esses dados. 8% dos crimes são solucionados. De onde vêm esses dados? A Polícia Federal agora divulgou, na verdade o CNJ divulgou uma pesquisa em relação às elucidações de crime pela Polícia Federal e deu quase 90%, 56% com autoria e quase 40%, 30 e poucos por cento pelo arquivamento, porque não há crime ou não havia crime em relação ao que estava sendo apurado. Então, quer dizer, foi solucionado o caso. Só um parênteses. E segundo, Isabel, eu tive 2 casos na DH Niterói de homicídio de homossexual. Nenhum deles era homofobia. Um era ligado à droga, tá? A droga, disputa de droga, pessoas consumindo droga, e o outro foi o companheiro dele que matou, mas não por homofobia, Foi um caso de passional, Então a gente precisa ter calma ao divulgar determinados dados ou determinadas coisas. Principalmente para levar o assassino à cadeia, porque senão para a gente ficar preso no negócio aí acaba não levando o verdadeiro assassino. Não necessariamente uma pessoa que é homossexual, que tem orientação sexual, ela é morta por esse motivo. Existe sim. É gravíssimo, mas a gente não pode só se bitolar em relação a essa linha de investigação. É por isso que eu falei, porque no caso dela eu me lembro que não está na reportagem de hoje, mas estava na sexta-feira, em que as testemunhas disseram que ela saiu com esse cara e ela estava pagando tudo, estava com um montante de dinheiro. Enfim, a gente vai aguardar. Atenção ao vivo, o empresário está desaparecido desde sexta-feira. Ele foi visto pela última vez em Copacabana. Mas a gente tem um monte de crime assim agora, Pelo amor de Deus. Ô, Fabinho, o que aconteceu? Pois é, Isabelle, eu estou aqui na Delegacia de Descoberta de Paradeiros para conversar, inclusive, com a família
do empresário Anderson da Penha de Souza, 52 anos. Ele trabalha, é franqueado, bem é verdade, da loja de Santini, que é uma loja famosa, reconhecidamente, uma grande cadeia de loja de calçados. Essa loja fica em Copacabana, na nossa loja de Copacabana, esquina com a Bolívar, e ele saiu na última sexta-feira para almoçar. Desceu normalmente, como ele faz rotineiramente todos os dias, para almoçar e não voltou mais. Ele estava vestido com uma calça jeans e uma camisa polo da cor, me perdoe aqui a pergunta para a esposa, qual cor? Cinza. Polo cinza, né? A senhora está muito visivelmente consternada, muito preocupada, pede até para que o seu rosto não seja mostrado por questões óbvias, até de proteção da própria família, mas eu queria que a senhora falasse sobre esse desaparecimento. Obrigado por nos atender e conte exatamente o que aconteceu, por favor. Ele saiu para trabalhar normalmente na sexta-feira e a única coisa que nós sabemos é que ele desceu para almoçar e não voltou mais, até o dia de hoje. Ninguém sabe, ninguém viu. Que a gente quer que, se alguém tiver algum contato, ver em algum lugar, que nos informe, que nós estamos desesperados. Agora, Fabinho, o que a polícia falou para a senhora até o momento? Oi, Isabelle, pois não, por gentileza. Alguma coisa, porque muitas vezes desaparecimento, ele é empresário e tudo mais, mas alguma coisa, quem a gente convive mais, no caso, esposa, marido, alguma coisa faz ela imaginar ou pensar o que poderia levar ao desaparecimento do marido dela? A Isabelle Benito está perguntando para a senhora o que pode levar a família a imaginar sobre o que teria provocado o desaparecimento dele. Tem alguma coisa, tem algum elemento, passa alguma coisa pela cabeça da família, tem alguma coisa sugestionada, enfim, existe algo que possa corroborar com esse processo do sumiço dele? Nós não sabemos, sinceramente nós não sabemos se ele estava com depressão, o que levou a acontecer. Entendeu? Ele é um homem muito simpático, muito comunicativo, se dá com todo mundo. E sumiu. Ninguém viu mais. Entendeu? O que a polícia falou para a senhora aqui? Eles já começaram a busca, né? Começaram a busca e nós estamos aguardando para saber se tem notícia dele. Ele sumiu por volta de 2h50, 15 horas, o horário que ele desce todos os dias para almoçar. Ele estava no escritório dele, em Copacabana, né? E desceu para almoçar e a gente não sabe de mais nada. Já procuramos em hospitais, necrotério, tudo que podia procurar. Rastrearam os amigos? Já. Oi, Isabelle. Fabinho, só para eu perguntar para o doutor Marcos, esse é um fator importante para a gente não perder. Se a pessoa desaparece no momento em que ela faz uma rotina, se alguém queria ou estava planejando alguma coisa, segue essa rotina da vítima, né? Sim, Isabela, nesses casos é necessário... Qual é o protocolo? Né, é necessária a investigação em relação à própria vítima. A rotina, né? A rotina da vítima, tudo que cerca a vítima em relação a atividades profissionais, atividades amorosas, relação de amizade, né? Se havia alguma dívida, se havia algum problema de ordem pessoal, como foi até suscitado pela família ali, em relação a alguma doença psíquica. Joaquim não está aqui não, gente, pede para chamar em outro lugar. Alguma doença psíquica, né, Isabelle? Enfim, pelo lugar que ele foi visto, a última aparição dele, né, ali em Copacabana, muitas câmeras, né? É possível sim ver todo o trajeto dele, por onde ele passou, para onde ele foi, né? Não me parece um caso muito difícil de se solucionar, né? Posso estar enganado, não conheço todos os meandros, todos os detalhes do carro. Mas Copacabana eu também imaginei a mesma coisa. Mas não me parece muito difícil, né? É só você se aprofundar em relação à vítima para saber se realmente ela sumiu porque quis, pode ter também. Sim, aí fica mais difícil. Fala, Fabinho, o que você quer falar que você está chamando? Não, Isabelle, eu te peço perdão, desculpas, porque eu coloquei escuta aqui na esposa do Anderson, do empresário, e se você quiser conversar com ela, ela está te ouvindo bem agora, viu? Eu gostaria de perguntar para você em relação ao seu esposo, você falou dessa rotina dele. Vocês, aí, na saída do prédio, vocês chegaram a olhar a câmera de segurança, como ele estava? Você chegou a ver alguma imagem dele momentos antes dele desaparecer? Olhamos, ele desce normalmente para ir almoçar, né? E segue, a gente consegue ver até um certo momento e depois desaparece. Indo em sentido à praia.
Ele em algum momento já aconteceu dele ficar dias fora, de acontecer dele não manter contato com vocês? Nunca. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. E aí Primeira vez. E ele não tem ele não aparenta estar nervoso nessas imagens de forma alguma. Não, tranquilo. Então, a gente está vendo aí, gente, qualquer informação, né? Fabinho, obrigada, a gente agradece. Qualquer informação, a família, a esposa está desesperada, não saber o que aconteceu, né? É angustiante, você não saber, pelo menos, saiu, foi por conta própria, melhor ainda que for por conta própria, que não esteja sobre na mão de ninguém. Mas a gente não sabe também, quem viu, ele pode ter perdido a memória, a gente já viu um caso como esse, pode estar em qualquer lugar, pode estar zanzando, pegar ônibus, entrar, a pessoa perde o lapso, né? E não precisa ser idoso, não, você perde assim e vai parar, não sabe onde e fica perdido. Então, qualquer informação, por favor, 2253-1177, tá? Eu vou ao vivo agora para a redação, tiroteio na estação de triagem, agora há pouco foi o que aconteceu, a Karine Cerqueira tem as informações pra gente. Boa tarde, Cá. Oi, Beli, boa tarde a todos. Exatamente, o flagrante foi feito pelo aplicativo Onde Tem Tiro, OTT, e mostra aí pessoas na estação de trem de triagem. Você vê que a intensa troca de tiros durante essa manhã de segunda-feira, de 3 de junho, aqui é a insegurança nossa de cada dia que continua presente aí no bairro de Triagem. Nós, então, vendo essa publicação, né, no aplicativo, ligamos para a Secretaria de Estado de Polícia Militar, que informou que durante a manhã, policiais do batalhão do Meier foram acionados para checar uma denúncia próximo ali da localidade e que foram recebidos, então, por tiros vindos de traficantes da região. Houve troca de tiros e os policiais ainda estão, nesse momento, pela região, fazendo ali uma varredura. Ninguém foi preso até o momento e nada apreendido. Mas você vê como é flagrante essa situação de troca de tiros a qualquer momento em diversos pontos do Rio de Janeiro. Aí as pessoas que estavam aí, os passageiros, vêm, ficam alerta, mas não tem nem por onde fugir. O único jeito aí é se jogar no chão, porque não tem nem como correr dessa estação de trem, né, Beli? Perguntando, gente, de verdade, tem muito turista no Rio de Janeiro que uma hora dessa tá almoçando, vai no hotel, liga e vê uma imagem como essa, que pra gente fala assim, pô, né, a gente vê muito tiroteio, né? Não vive como essas pessoas dessas localidades, mas é o cara aí, o tiroteio simplesmente acontecendo, bota a imagem inteira, por favor, Reina. Aí o cara tá andando normalmente, esperando o próximo trem e o tiro batendo forte ali. O problema é, doutor Marcos, você sempre fala, se abriga. E na estação de trem, faz como? Eu ia deitar no chão. É isso. Mas não é vergonha, não é o que tem que fazer. Não é Ele tem vergonha, que se você abrigar, tem que cuidar da sua segurança, né? Infelizmente, se você se vir, caso você esteja, né, passe por uma situação como essa, o que pode ser, porque a gente sabe como que é. Aqui no Rio de Janeiro não é difícil que aconteça. Não é difícil que aconteça. É muito mais do que pode acontecer, não é difícil que aconteça. Então você tem que se abrigar sim, se for o caso, deitar no chão. Porque no caso aí não tem aquilo que você fala, se abrigo tiver, não tem nem... Não tem nem cobertura, né? Aquela diferença entre abrigo e cobertura. A cobertura, ela só... ela não te protege dos tiros, mas te deixa sem a visão, né, de quem está atirando. O abrigo, realmente, além de te proteger da visão, ele te protege do disparo em si. Ali não tem nenhum dos dois. Então, o negócio é deitar no chão mesmo, meu amigo, e tentar se proteger de alguma forma. E é triste perceber, desculpa, Isabela, que no Rio de Janeiro não tem dia, não tem local, não tem horário, né? A gente democratizou a violência, ou seja, no sentido de que espalhou essa violência bárbara. É óbvio que algumas localidades é muito mais evidente, algumas áreas mais, mas a gente viu hoje aí, ó, Jacarepaguá, Braz de Pina, já percorre todo Triagem, dia Copacabana. Né? Quer dizer... Um colega meu falou que semana estava ajudando a mulher dele a levantar a barraquinha de empadão dela, de repente falou, eita, bateu um traçante aqui na frente. É um traçante, mora em área de comunidade e sabe que isso pode acontecer também. Aí eu perguntei, fechou a barraca, foi embora? Não, a gente continua vendendo, tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro. 12h47, vamos falar da polêmica sobre Neymar. Teve coletiva com o Tite, técnico da Seleção Brasileira. Agora pela manhã nós vamos ao vivo com o Cid Marcos, que está na Granja Comari. Cid, o técnico se manifestou alguma coisa em relação a esse bafafá todo de mais uma vez o senhor Neymar? Boa tarde para você. Boa tarde, Isabelle, boa tarde a todos. Olha, a entrevista coletiva acabou agora há pouco, durou cerca de 45 minutos. Tite respondeu 25 perguntas. A grande maioria, mas a grande maioria sobre Neymar. Só que o Tite se limitou em todas elas a dizer sempre assim,
não vou fazer pré-julgamento do caso. Eu tenho uma conversa com o Neymar de lealdade, conversei com ele sobre isso, mas não vou dizer para vocês o que eu conversei. A minha preocupação aqui é com o título da Copa América, é treinar para fazer um bom trabalho. E não vou fazer pré-julgamento, foi o que ele disse. Agora há pouco saiu uma viatura da Polícia Civil aqui da Granja Comari. Ontem mesmo, uma viatura da Polícia Civil, outra viatura esteve aqui. O Edu Gaspar, coordenador técnico da seleção, ele disse que acionou o setor jurídico da CBF, que orientou o seguinte, orientou que deixem o Neymar 100% para atender os pedidos da polícia, ou para ele prestar depoimento na delegacia, ou até mesmo aqui na Granja Comari. Isso não ficou claro ainda, Isabelle. Tá certo. A gente tem um trechinho aí da coletiva do Tite, já pode colocar, mas Cid Marcos, continua aí, por favor, que eu quero falar contigo. Coloca a coletiva. Primeiro, eu sei da importância do assunto, sei, tenho a real dimensão, e sei também que o assunto ele é pessoal e que tem um tempo para que as pessoas possam julgar os fatos. Tempo, eu não vou me permitir julgar os fatos. O que eu posso afirmar e que eu posso passar para vocês e passar para todas as pessoas que estão aqui ouvindo e assistindo, que são 3 anos de convívio que eu tenho com o Neymar e que os assuntos que nós tratamos, pessoais, eu e ele, foram leais e verdadeiros. Isso eu posso. Eu não posso julgar. Isso eu não faço. O Tite falou uma coisa, doutor Marcos, hoje pela manhã a gente estava... São 2 coisas que a gente tem que falar. Primeiro, a gente vive no país da presunção da inocência, né? Então, ela fez uma acusação gravíssima de estupro, mas isso não quer dizer que aconteceu. Aí a polícia aqui trata como isso? Primeiro ponto que eu quero te perguntar, sendo que, segundo ela, aconteceu em Farias. Se realmente houve estupro ou se não houve, em relação ao crime de estupro, a investigação corre por Paris, tá, Isabelle? Que é o local de consumação, há aí uma extraterritorialidade condicionada e o Neymar cumpre todos os requisitos, né? Então vai ser investigado por lá. Um ponto. Se houve denunciação caluniosa em relação a ela, em relação ao Neymar, dela em relação ao Neymar, a investigação corre por São Paulo, né? O crime, né, do 281C, que porventura o Neymar possa ter praticado ou não ao divulgar as imagens com nudez dela, corre aqui pelo Rio de Janeiro, porque ele parece que fez ali de Guaratiba, né? Se eu não me engano. Foi. Né? Então, resolvida essa questão de atribuição, Isabelle, sinceramente, um cara que ganha 13 milhões de reais por mês, que tem milhões de reais de patrocinador, né? Não ter um assessor para gerir isso aí, meu amigo, você está muito mal assessorado. É o que eu quero bater nesse ponto. Mas você está pessimamente... Se você realmente não cometeu estupro e você tem todo esse material e você consegue sair com a imagem arranhada disso, meu irmão, demite todo mundo, que está muito ruim. Se você dá R$1 para o seu assessor de imagem e para o seu advogado, tá caro, irmão. Ele tinha que pagar para fazer isso que fizeram com você. E a primeira pessoa que veio a falar é o pai dele, que já... Né, mas o pai dele, é bom para tomar... O pai dele tem que fazer o seguinte, pegar o dinheirinho que o filho dá para ele, toma sua cachaçinha e fica quieto, meu amigo. Porque não é a primeira vez. Ô, Cid Marcos, como que tá? Eu sei que jogador é muito zoeira e o negócio também, mas não dá para zoar. Mas como que tá o clima aí? Porque eu imagino... primeira coisa, é uma bomba que caiu no meio da Granja Comari, né? É uma bomba, né? De todas essas histórias do Neymar, essa é a pior de todas, com certeza, né? Até então a polêmica era se ele ia perder a braçadeira de capitão, porque deu um soco no torcedor, porque falou mal de colegas de clube, mas essa é pesada. Na verdade, os jogadores estão evitando comentar um pouco o assunto. Parece que existe até uma blindagem para não deixar que isso vire uma polêmica lá dentro, né? Já que o Tite disse que quer o grupo focado para a Copa América. Mas ontem teve uma entrevista com o Fernandinho aqui, o Fernandinho respondeu, disse que ficou assustado com a situação, mas que ele confia no Neymar, acredita no Neymar e que o grupo vai dar apoio ao Neymar. Já o Paquetá, por exemplo, não quis comentar o assunto não, disse que isso era uma coisa íntima e queria deixar para lá. Ontem no treino, o Neymar entrou bem sério, né? Ele que sempre brinca muito ali, está sempre rindo, entrou muito sério ontem, tinha um sorrisinho ali meio canarinho, né? Um sorrisinho amarelo. Muito poucas vezes ele sorriu, estava preocupado, parecia, né? Os jogadores brincando ali e tal, e ele parecia muito preocupado, Isabelle. O canarinho tava pistola, né? Só que não, né? Daqui a pouco, segura aí, Cid, vamos ver a reportagem completa desse caso todo. Rodou. Domingo cedo, e o tempo fechou em Teresópolis. Além da forte neblina, policiais estiveram aqui. Ficaram na Granja Comari por 10 minutos.
A CBF não divulgou por qual motivo, mas a Polícia Civil sim informou em nota que a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática vai apurar uma suposta divulgação de vídeo feita por Neymar e que os policiais da Delegacia de Teresópolis vieram em diligência auxiliar na investigação. Vieram, mas não encontraram Neymar. O atacante estava de folga e chegou bem depois de helicóptero. Neymar foi acusado de estupro na última sexta-feira. O boletim de ocorrência foi registrado numa delegacia da mulher em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. A vítima relata que conheceu o jogador pelas redes sociais. Após uma troca de mensagens, Neymar teria feito um convite para ela encontrá-lo em Paris. A moça diz ainda que um assessor de Neymar forneceu as passagens e a hospedagem na França. A vítima apresentou à polícia provas de que embarcou no dia 14 de maio e ficou hospedada no Sofitel Paris Arco do Triunfo. Segundo o relato, Neymar foi ao hotel no dia 15, perto das 8 da noite. Ele estaria embriagado. Ainda de acordo com a mulher, ela trocou carícias com o atacante, que em determinado momento ficou agressivo e, mediante violência, praticou relação sexual sem o consentimento dela. A identidade da vítima não foi revelada. Neymar se defendeu pelas redes sociais e deu outra versão para o encontro. Estou sendo acusado de estupro. É uma palavra pesada, é uma coisa muito forte. Quem me conhece sabe. Sabe do meu caráter, da minha índole. Sabe que jamais faria uma coisa desse tipo. O atleta confirma que manteve relações com a mulher. O que aconteceu em um dia foi uma relação entre homem e mulher, dentro de 4 paredes, algo que acontece com todo casal. Neymar também decidiu divulgar a conversa que teria tido com a mulher. As conversas entre os dois, antes da viagem, começaram em março. É muito triste acreditar que o mundo está assim, que existem pessoas que querem se aproveitar, querem extorquir as outras pessoas. Por causa do vazamento das fotos íntimas, Neymar será investigado pela Polícia do Rio de Janeiro. O crime prevê pena de 1 a 5 anos de prisão. No treino da tarde deste domingo, o camisa 10 recebeu o apoio dos companheiros. E acredito na inocência do Neymar. Acredito que não tenha acontecido nada do que ele foi acusado. E eu tenho certeza que, no que depender de nós, jogadores, comissão técnica, estaremos 100% apoiando ele para que nada disso interfira no desempenho dele dentro de campo. O Paris Saint-Germain não comentou o assunto, mas a notícia ganhou manchetes na imprensa mundial. O que se sabe é que Neymar e a mulher devem ser chamados para depor nos próximos dias e que os celulares dos dois serão apreendidos e periciados. Olha só, uma coisa é o que a gente falou aqui. São duas coisas que a gente tem que analisar. Eu vou falar o que eu falei hoje no meu programa de rádio. Aqui eu tenho quem possa me ajudar a concordar ou não. Primeiro que, até que se prove o contrário, ele é inocente, beleza? Mas aí o cara tem o direito, se alguém me acusa de algo como essa, eu vou querer me defender. Mas me defender dentro da esfera jurídica. Ainda mais, né, com o que a gente... Agora, outra coisa é... O que pra mim, senhor Neymar, assessoria, seja quem fez, o que vocês quiseram fazer, e aí se deram mal pra caramba e tem que se dar mal, é aquela história de vamos usar a estratégia, vamos colocar uma mensagem íntima, com imagens e tudo mais, olha só que absurdo, na rede, porque a gente simplesmente denigre a mulher, né? Denigre a mulher como piranha, seja o que for. Ele só ficou mal por ter cantada ruim, né? Ele só ficou mal por querer só 30 minutinhos. Ele fica mal, mas só naquele âmbito. Mas quem é a P é a mulher. Aí a gente denigre a mulher para enfraquecer a denúncia. E aí muita gente cai nesse conto do vigário, pelo amor de Deus. Tô errada? Isabelle, tem uma série de aspectos, né, nesse caso que a gente tem que abordar assim, muito rapidamente para os nossos telespectadores, né? Primeiro que é muito triste, né, ver o Neymar mais uma vez envolvido em problemas e agora um problema grave de natureza penal. Mais uma vez, concordo plenamente com você, tenho certeza que o Dr. Marcos pensa da mesma forma. A presunção é de inocência e a investigação é que vai poder comprovar alguma coisa ou não. Mas, além disso, de ver o nome do Neymar envolvido numa questão penal de alta gravidade, eu concordo plenamente com você, Isabelle. Ele está muito mal assessorado. É isso que aconteceu. A ação subsequente
foi uma ação muito nefasta, que de fato não vai ajudá-lo em absolutamente nada, nem do ponto de vista jurídico penal e muito menos do ponto de vista da sua imagem, que está sendo arranhada, e isso certamente terá reflexos para a seleção e para o próprio Neymar durante a Copa América. Doutor Marcos, deixa eu só ler aqui que o Diego está desesperado. Expliquei que eu ia passar na frente da câmera, acabei passando para ler. Ele falou, pode passar para ler. Acaba de sair no UOL, o laudo relata hematomas e estresse pós-trauma da mulher que acusa Neymar. E aí a gente está esperando, os exames foram feitos 6 dias depois do suposto encontro do jogador com a mulher. E aí o UOL acabou de dar um laudo de exames realizados dia 21 de maio. Mostra hematomas, problemas gástricos, perda de peso, sintomas de estresse pós-traumático. Isabela, a gente tem que ter muita calma, né? Muita calma. Vou tentar tratar aqui da forma mais coloquial possível para as pessoas poderem entender. Na foto que o Neymar divulga das nádegas, ali você já percebe que há alguma vermelhidão. Isso não quer dizer que tem estupro, Isabel. Tu olhou bem, hein? Eu não percebi isso, não quer dizer que tem estupro, tá? Hematomas também não quer dizer que tem estupro, né? Você pode ter práticas sexuais, tratando bem de forma coloquial, que deixe marca e todo mundo sair feliz disso. Né? A foto tapa que na ele cara, divulgou, né? bico na costela, né? Enfim, e todo mundo sai feliz disso, cada um faz o sexo que lhe traz prazer, né? Enfim, há conversas, segundo o Neymar divulgou, deles conversando depois do suposto ato sexual, que não me parece de uma estuprada em relação ao seu estuprador. Não estou fazendo defesa do Neymar, pessoa que eu tenho profundas críticas como jogador e pessoa. Já disse o René Simões, já disse o Dorival Júnior, né? Uma pessoa que vem do estrelato desde os 13 anos, completamente alijada da realidade. Mas eu vou trazer só um ponto, Isabelle, que é muito importante. E isso envolve, inclusive, pessoas como você, que são figuras públicas que vivem de merchandising, que vivem de propaganda. Para o Neymar não basta só uma defesa jurídica, Isabelle. O Neymar ganha milhões de euros por causa da imagem dele. Então não basta só fazer uma defesa no papel. Não basta só fazer uma defesa jurídica. Ele precisa fazer uma defesa pública. Um ponto. Só que ele é mal assessorado, Isabelle. Ele pode muito bem fazer... O que ele fez é crime? É crime. Divulgar imagem de mulher nua é crime. O crime é muito menor, né? O 281C, de 1 a 5 anos de prisão, muito menor que o estupro, mas é crime, arranha a imagem dele de qualquer maneira. Ele podia fazer... Olha só, eu não sou assessor de imprensa não, tá? Eu vou te dar uma canja. Faz uma reportagem, aí vaza para um colunista determinadas imagens, determinadas conversas, e o colunista publica. Cara, porque teve acesso. É malandragem, meu amigo. Você tá mal assessorado, rapaz. Eu tenho até uma pergunta em relação... Você não pode deixar teu pai, que não sabe nada de imagem, te assessorar. Você não pode deixar quem não entende de imagem te assessorar. Nada de direito. Não, que vira crime, né? Que vira crime, nada de direito. Tem que ter os maiores advogados do país. Bota o Cid de novo aqui pra mim. Pelo amor de Deus. Ô Cid, inclusive, ninguém falou de Neymar e tudo mais, mas não estava programada hoje na agenda aí, na sua agenda com os jornalistas, essa coletiva, né? Anteciparam, era amanhã. Anteciparam, não falaram nada, mas quiseram botar, tipo, vamos entrar em meio a essa crise, né? Olha, Isabelle, na verdade, ontem, depois da entrevista com os jogadores, o assessor da CBF chamou nós jornalistas e perguntou se a gente queria passar essa coletiva para hoje. Ele perguntou para a gente, não foi uma mudança por conta deles, assim, sem avisar a imprensa. Ele perguntou e todo mundo preferiu que fosse para hoje. Isabelle, eu queria aproveitar para fazer uma pergunta para os especialistas em direito que estão aí no estúdio. Posso fazer, Isabelle? Pode, claro que pode, Cid, por favor. Então, o Neymar divulgou as mensagens e divulgou algumas imagens da mulher, mas tomou cuidado de não mostrar o rosto e nem divulgar o nome, a identidade dessa pessoa. Isso, de alguma forma, pode ajudá-lo? A não ser crime? Isabelle, ele não ter divulgado o rosto ou o nome, pelo contexto é fácil identificar, né? Pelo contexto é muito simples identificar. Alguns juristas levantaram estado de necessidade. Não sabem nada de excludente de ilicitude. Pelo amor de Deus, antes de falar besteira, se está esquecido determinadas coisas, Mas lê a doutrina, né? Porque se ele leu por simplesmente escola, lê uma doutrina especializada, não fala besteira, não, principalmente pela internet. Não faz isso não, que é vergonha, tá? Vergonha para nossa classe. Né? A gente já é criticado pro pessoal do Exato, aquela brincadeira, né? Enfim, o pessoal de Humanas já é criticado, você também deve ter sido, né, Isabel? Muito. Enfim, o pessoal que faz engenharia, não faz isso não, deixa eu passar vergonha por vocês. Então deixa eu complementar aqui, ó. Ficar com calma. Não precisava ter divulgado. Aí o Diego me mandou aqui o código, né, que oferecer, disponibilizar. 281C. Coisa, tá. Aí tem um artigo, assim, não sei que se fala, pelo amor de Deus, se não for. Não é um artigo. É um artigo? Calma, pode falar. Então tá. A pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se é praticado por um agente que mantém ou tenha mantido
tido relação íntima de afeto com a vítima, sendo como vingança ou humilhação. Isso é causa de aumento de pena. No caso, para ele, então, daria. Ele pode entrar, Isabelle, né? Mas aí a gente tem que ter uma investigação e ver se realmente houve essa divulgação mesmo da nudez, enfim. Isabelle... Não, a divulgação houve, né, Marcos? Então, assim, a questão é saber se é a pessoa... Né? Não, e nesse caso, me parece que não há dúvidas em relação a isso. E assim, volto a tocar naquele ponto que nós três já abordamos aqui e o nosso telespectador tem que ter muita clareza disso. Sim. Né? E nós estamos falando de duas Neymar coisas, gente. Jamais poderia ter feito essa ação de divulgação dessas fotos íntimas após a denúncia de estupro. E aí, eu vou falar uma coisa que eu quero... Porque isso vai prejudicá-lo imensamente. E eu quero discutir uma coisa com vocês, porque é o seguinte, são 2 pontos que a gente tem que levantar aqui e eu sou obrigada, eu sou mulher, eu tenho que falar isso. Mesmo que a pessoa mora em Paris, pague uma passagem e tenha mantido... Primeiro que hoje o Ricardo Feltrin, eu vou só colocar aqui, você que tá falando, mas ela é isso, olha o conteúdo de mensagem que ela tem com o cara, é isso e aquilo e tudo mais. O Ricardo Feltrin, se eu não me engano, jornalista, posso estar falando errado, ou pode ser outro, falou o seguinte, assim, então você que não tem nada comprometedor no seu celular... Pega então esse seu celular e deixa abrir por aí, você que tá falando, mas olha isso, olha aquilo. Você, um desafio para você, você entregaria seu celular para ser divulgado com tudo que tem aí dentro? Não tô falando muitas vezes em relação a flerte, guardou o seu, professor? Não tô falando em relação só a flerte. Às vezes você fala que nem eu mando mensagem pro Diego, como meu chefe, mando valores, renegociação de contrato, e o meu chefe, o Diego, tem informações sobre, e que eu não gostaria que divulgasse no grupo da SBT Rio. Então, todo mundo tem alguma coisa dentro do seu celular. Privacidade, Então, privacidade, exatamente isso, doutor Marcos, resumindo uma palavra. Enfim, o que eu quero dizer aqui, e que eu quero também levantar, é o seguinte, para as pessoas em casa entenderem, que falaram assim, mas ela troca uma mensagem com o cara, aí ela tá lá toda falando, caraca, e aí? Mas ela tem o direito, a qualquer momento de dizer não, Isabelle. Você paquera o cara, você tem tudo aquilo, de repente você chega, sei lá, no quarto, de repente bate um pânico, você fala... Não, eu não quero. Isso. O cara de bem vai fazer o quê? Vai ser uma situação deveria brava. Vai ser... Isabelle. Ele tem um dever jurídico e moral de parar. A gente não pode, não é o teu caso, evidentemente, mas muitos dos nossos telespectadores, talvez induzidos por essa fala do Neymar, por essa estratégia de desvalorização da mulher, a gente não pode cair nisso. Nós temos que explicar pedagogicamente, juridicamente, para todos aqueles que nos assistem, homens ou mulheres. Sim. Porque a mulher tem o direito de dizer não, Isabelle, e o homem também tem o direito de dizer não. Sim. Então, a qualquer momento em que um dos partícipes da relação sexual não quer mais, diga não, esta relação tem que ser interrompida de imediato. Se ela está acontecendo, ela tem que ser interrompida. Se ela está na iminência de acontecer, ela não pode acontecer. Porque a mulher, principalmente aqui, o caso de empoderamento da mulher, porque são as maiores vítimas do crime de estupro, não são as únicas, mas são as maiores, a mulher tem o direito a decidir sobre o destino do seu corpo. O corpo da mulher será regido pelas regras que a própria mulher definiu. Deixa eu fazer um contraponto aqui, só para não ficar um discurso, um monólogo, né, Isabelle? Isabelle, eu vou mais uma vez tentar ser o mais coloquial possível. O homem acha que é muito esperto, né? Sai para jantar, pede aquele, aí fica naquela postura. Roseu, branco. A mulher sabe se vai transar quando escolhe a roupa em casa, né? A mulher que decide. Né? Você acha que tu é esperto? Não é esperto nada, né? A mulher te dá uma volta. A mulher, quando bota a roupa em casa, ela fala, hoje eu vou dar pra ele. Que isso, a verdade é essa. Né? Não adianta se você vai pedir vinho, ela sai de casa já com a intenção, meu irmão. Não é verdade. Então, você não manda nada, você é um pateta. Quem manda nisso aí é a mulher. Né? Se você acha que tu é esperto, você é um pateta. Né? Se você não aprendeu isso até agora, escuta aqui o tio, que o tio tá falando que tu é um pateta. Né? Então, ela sai, vai pra Paris, ela já sai na intenção, Isabelle, ou não. Ela já escolheu, né? Ela não vai chegar lá, quando o Neymar abriu a porta, vai olhar aquele dente de porcelana do Neymar, vai falar, hoje eu resolvi. Mas e se ele não for pode mudar de ideia? Hoje eu resolvi, né? Aí o Neymar... Onde você quer chegar? Né? Onde eu quero chegar é o seguinte, o Neymar já vai também imaginando que vai ocorrer isso. E pode, não, dependendo do que rola, Isabelle, ele pode até interpretar aquilo como uma forma de flerte. Agora,
Ele não vai amarrar a mulher, esganar a mulher, estuprar a mulher, né, bater na mulher, isso aí é outras coisas. Né? Ou então ela anuiu determinada prática sexual e não anuiu outra. Né? Porque práticas sexuais há diversas. Né? Para quem só faz o papai e mamãe, vou te falar que tem um monte de coisa além disso. Né? E ela pode anuir com determinadas coisas e não anuir com outras, o que também é estupro, Isabelle. Entendeu? Eu tô trocando em miúdos aqui, porque fica um discurso muito entendeu? Não, e vou resumir aqui, ó, mesmo se for com teu marido ou com teu namorado, não quiser ir continuar, é estupro. Eu vou... O que foi? Eu merchan do Dia dos Namorados agora, né? Deixa eu agradecer ao Cid Marcos. Cid, obrigada, Cid, por Teresópolis. Jesus amado, deixa eu respirar. Deixa eu mandar beijo pra quem aqui? Eu mandar beijo. Bia, minha amiga, tá me assistindo. Um beijo pra você. Eu tenho um recadinho pra você aqui na câmera do Capitão América. O Dia dos Namorados tá chegando, mas não é fácil escolher um presente pra quem a gente gosta, não é mesmo? Então minha dica é a Impecável, que tem tudo para todos os estilos. E que tal escolher com calma no site, reservar e buscar na loja? Você não perde tempo e só paga na loja. Quando buscar, confira estas dicas para impressionar quem você tanto ama. Veja. Na Impecável você encontra o presente certo para o Dia dos Namorados. Camiseta, R$ 15,99. Sapatênis, R$ 39,99. Bermuda, R$ 39,99. Jaqueta jeans, R$ 59,99. Sapato, R$ 39,99. Escolha pelo site impecável.com.br, reserve grátis e compre em uma de nossas lojas. Impecável, qualidade para todos os estilos. Demais, não é? Reserve então em impecável.com.br e compre na loja tudo em 5 vezes sem juros. Comodidade, você vai presentear quem você ama de verdade. A gente vai para um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta. Já! Branco ou rosé? Olha, esse discurso dá muito pano pra manga. Beijo pra quem, professor Lier? Eu quero deixar um beijo aqui pra nossa amiga Bruna Soalheiro, que faz o programa aqui conosco várias vezes, que ontem aniversariou. Beijo, foi Bruninha. aniversário dela? Ontem é aniversário da Bruninha. Beijo, Bruninha. Bombando na CBA, cursos e concursos. Um abraço. Doutor Marcos Amin? Eu vou mandar um beijo aqui pro filho pra parentes de 2 policiais, né? Primeiro pro filho do Levi, José Levi de Miranda, meu policial, Daniel Vidal de Miranda, e para 2 Elzas, mãe e avó da Alessandra, do Núcleo de Lavagem de Dinheiro, que também já foi policial comigo na época que eu ainda era tira, ainda era agente de polícia, agente de autoridade. A gente trabalhou junto na escuta lá da fazendária. Dona Elzas, avó e mãe da Alessandra. Eu vou mandar um beijo pra Bruninha Soalheiros, não sabia que era seu aniversário, querida. Feliz aniversário pra você. Tá aqui o meu Instagram, vai só você seguir. Lá também tem o verificado no Instagram e você acompanha minha rotina, também os vídeos do IGTV que eu faço todos os dias, tá bom?